Bom, gente, muito boa tarde. É com enorme satisfação que eu apresento para vocês, né, o professor Ginaldo de Santana Sá, né, foi ex-aluno daqui do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Sergipe. Foi um aluno meu, dos melhores, né, já adianto para vocês, né, uma satisfação imensa. E ele vai falar um pouquinho sobre o que ele está estudando no doutorado. Ele atualmente é doutorando do Departamento de Matemática da Universidade Federal da Paraíba, certo? E o título da palestra dele de hoje será Some Results on Infinite Laplacian Equation with Strong Absorption. Ginaldo, palavra toda sua. Bom, primeiramente, eu agradeço ao professor Felipe aí pelas palavras, né? Me sinto muito honrado em tudo que ele falou. E agradecer também ao professor Disson pelo convite, né? Mesmo dessa forma virtual, é muito gratificante poder hoje estar tentando mostrar para vocês alguma pequena coisa, né? Um pouquinho do que eu venho trabalhando durante esse meu período de doutorado, sob a orientação aí do professor Damião, né? E parabenizar a comissão organizadora do verão, porque, enfim, perante todas essas dificuldades que todo mundo vem enfrentando, né, conseguir organizar de maneira tão boa, né, porque eu vim acompanhando algumas palestras aí e vi que, pelo menos esse ano, vários ex-alunos aí do programa, né, do Promate, tiveram a oportunidade de apresentar, né. E hoje eu vou apresentar, né, sobre alguns resultados que, na verdade, a minha palestra ela é um pouco assim, de tudo relacionado ao infinito laplaciano, né, desde alguns resultados que foram mostrados lá no início, enfim, do referente à regularidade, né, até o que nós obtivemos agora recente, certo? Como o professor Felipe já falou, né, em português, alguns resultados do infinito laplaciano com absorção forte, mas a ideia aqui, ela vai um pouquinho além desse sentido de absorção forte, tá bom? Pessoal, caso alguém não consiga, caso trave ou algo do tipo, vocês podem falar, porque agora eu só estou com minha tela, né, aqui do slide, então pode ser que eu me perca aqui e esteja falando sozinho, tá bom? Então, pessoal, para dar início, eu vou apresentar o objeto de estudo, né, que é esse camaradinho aí chamado infinito laplaciano. O infinito laplaciano, ele é um operador de segunda ordem, né, definido para funções suaves por essa igualdade aqui. Ou seja, ele é o interno, né, o produto interno da hessiana aplicada no gradiente com gradiente, tá bom? E se quisermos olhar de maneira como combinação das suas derivadas parciais, né, vai ser esse somatório aqui. Somatório com J variando de 1 até N, dessas derivadas aqui. Aqui eu já antecipo de antemão, porque eu tentei ser o menos técnico possível, e aí eu não, por exemplo, eu não trouxe a definição do tipo de solução que a gente está abordando aqui e tal, mas para esse tipo de problema nós trabalhamos com soluções no sentido da viscosidade, é um sentido um pouco mais fraco do que o sentido clássico, né? E aí eu não vou definir, porque a ideia aqui é mostrar um pouco da literatura e do que nós estamos fazendo atualmente. E existe também, pessoal, uma maneira bem genuína, digamos assim, de mostrar o porquê de que se dada essa notação, na verdade, porque, assim, né, se nós olharmos para o caso do P laplaciano, é como se nós conseguíssemos obter soluções do infinito laplaciano como limite, quando o P tende para infinito, do P laplaciano, tá bom? E aí, de modo geral, né, quando nós estamos trabalhando com equações diferenciais espaciais, algumas perguntas naturais elas surgem, né, como, por exemplo, existência de soluções. Enfim, dado uma determinada equação, será que essa equação admite solução? Tá bom? Se admite, será que essa solução ela é única? Né? Ou então, será que existe duas? Ou então, qual a multiplicidade de soluções que determinado problema admite? Né? E eu destaco aqui para vocês um outro tópico, que é, digamos assim, o nosso interesse principal na pesquisa, que é a regularidade de soluções. Né? Tipo assim, quão suave, né, a solução de determinado problema de difusão, por exemplo, entendeu? E aí, nesse sentido, é como se você pegasse uma caixa de soluções, você tem uma caixinha ali cheia de soluções, e você tentar entregar, dizer, ó,
a melhor solução que se pode dar para essa classe de soluções aqui é tal coisa. Entendeu? E aí é um tipo de problema que é bastante trabalhado, num problemas desse tipo, né? E é o nosso objetivo principal. E quando eu estava, assim, meio que pensando em uma proposta para apresentar para vocês, eu comecei a me questionar sobre coisas que muitos alunos da época da graduação, na verdade, alunos de graduação, né, têm costume de perguntar, tá, mas o porquê se estudar, por exemplo, nesse caso, regularidade de soluções, né? Por que isso é importante se estudar? E aí eu trouxe um exemplo simples aqui, por exemplo, no caso de crescimento populacional, né? Novamente, eu lembro aqui que estamos passando por uma crise sanitária mundial, né, uma pandemia, e aí eu trouxe um exemplo, por exemplo, para a gente tentar entender o comportamento da população com respeito aos hospitais disponíveis em uma determinada região. Por exemplo, digamos que esse eixo horizontal aqui representa a população, esse eixo vertical representa o número de hospitais, e tentar entender a relação entre essas duas coisas, por exemplo, se a população é grande para uma quantidade pequena de hospital, ou se existe uma quantidade suficientemente boa de hospitais para a população, é você entender exatamente a curva ótima, né? Então, por exemplo, se essa curvinha aqui azul, ela é a curva ótima para esse problema de difusão, e essa é a melhor geometria, né? Ou seja, ela possui essa geometria. Você pode dizer, por exemplo, se você pegar uma quantidade de população aqui e a imagem dela for, digamos, aqui, você está dizendo que, tipo assim, que existe uma quantidade muito grande de pessoas para uma quantidade pequena de hospitais. Agora, se se o ponto está aqui, quando você olha o número de populações aqui embaixo, isso significa que não, existe uma quantidade, digamos assim, grande, né? Existe uma quantidade boa de hospitais para atender essa população. E aí o nosso interesse é entender exatamente como que essa curva, a taxa de variação, a taxa de decaimento, melhor dizendo, dessa curva. De saber, por exemplo, qual é o alfa ótimo para esse tipo de problema, né? Então, isso daqui é, digamos assim, o nosso objetivo principal. Tentar entregar a optimalidade desse alfa. E nem sempre, pessoal, é possível fazer isso. Entendeu? Eu vou citar para vocês aqui alguns casos envolvendo o infinito laplaciano, obviamente, que se dá uma regularidade, entrega, inclusive, na verdade, é uma regularidade muito boa, mas sem dizer assim, ó, o alfa ótimo é esse. Só que em outros casos, não. Em outros casos, por mais caótico que seja a estrutura do problema, a gente diz, não, para esse caso, as soluções têm essa regularidade e ela é ótima nesse sentido. O alfa, esse expoente alfa vale tanto. Entendeu? E aí, beleza. Então, nesse sentido, né, o que foi que a comunidade matemática já estudou com respeito à regularidade de soluções para o infinito laplaciano? Né? Na década de 60, na verdade, mais especificamente no final da década de 60, um matemático chamado Harrison, ele estudou um problema de extensão Lipschitz. Né? Esse problema, na verdade, é o seguinte, você tem um aberto limitado. E aí o que ele quer é o seguinte, dar uma função definida na fronteira desse aberto, chegando na reta, uma função Lipschitz, o que ele quer é encontrar uma função U que se estenda até o fecho de tal forma que ela satisfaça essa condição, ou seja, ela é uma extensão, ela é uma função Lipschitz, de tal forma que para qualquer subconjunto compacto desse ômega, compactamente contido, perdão, a constante de Lipschitz não aumenta. Entendeu? Então, assim, aí vocês poderiam estar se perguntando, tá, tudo bem, eles estudaram esse tipo de problema, né? Ele estudou esse tipo de problema, mas qual a relação que tem com o infinito laplaciano? A priori, nenhuma, entendeu? Porque ele estudou esses dois tipos de problema a priori separadamente, né? Ele estudou soluções no sentido da viscosidade dessa equação. E aí, nesse caso aqui, pessoal, é o que nós chamamos o infinito laplaciano homogêneo, tá bom? E aí, o que foi que aconteceu, né? Alguns anos depois, observe, pessoal, que isso aqui foi em 1968, né? Alguns anos depois, um matemático chamado Jensen, motivado nesses trabalhos do Harrison, ele fez o seguinte, não, peraí, na verdade existe uma relação entre esses dois problemas. Ou seja, você estudar soluções de viscosidade está trelamente laçado com funções que têm a propriedade de extensão Lipschitz, que aqui a gente chama
propriedade ML, né, absolute minimizing limits. Ele mostrou exatamente isso, que soluções infinita harmônica, ou seja, funções infinita harmônica, funções que satisfazem essa equação, elas, na verdade, têm a propriedade de absolute minimizing limits, ou seja, a propriedade ML, certo? Isso que, alguns anos depois, lá em 1993. E aí a coisa foi andando, e alguns anos depois, o Kendall, Evans e Gariepi, eles mostraram mais que isso. Né? Eles mostraram, na verdade, que a recíproca também é verdadeira. Ou seja, você encontrar funções que têm a propriedade de extensão líquida, na verdade, ela também resolve a equação do infinito laplaciano. Ou seja, ela é infinita harmônica. E mais que isso, eles mostraram que essas funções, ou seja, as funções de infinita harmônica, elas são equivalentes a uma propriedade geométrica muito, muito forte, muito, muito interessante, que foi muito importante para obter outros tipos de regularidade para soluções do infinito laplaciano, que é a comparação com cone. Entendeu? Eu não vou entrar muito no detalhe aqui, pessoal, justamente porque, enfim, eu fiquei um pouco preocupado também com a questão do tempo, mas é uma propriedade geométrica muito boa, em comparação com cone. Isso aqui é o protótipo perfeito para, por exemplo, funções Lipschitz, né, os cones. Quando a gente olha exatamente os cones, são aquelas funções onde tem os bicos, né? E aí a gente ganha, por exemplo, que funções de harmônica, elas são diferenciáveis em quase todo ponto, né? Você tem enfim, um domínio, então se ela é infinita harmônica, ela vai ser diferenciável em quase todo ponto. Tudo bem? E aí o que é que acontece? Alguns anos depois, os matemáticos Evans e Smart, eles mostraram, na verdade, o seguinte, funções de infinita harmônica, elas são diferenciáveis em todo ponto do seu domínio. Isso é muito, muito bom, né? Porque agora você tem diferenciável em toda a sua região, toda a região ali da solução, todo o domínio da solução. E aqui, eu vou fazer uma pequena divulgação, obviamente, né? Não poderia perder a oportunidade, que agora, entre 10 de janeiro e 12 de fevereiro, se eu não estiver enganado, foi 11 de fevereiro, aconteceu um minicurso na UFPB, onde esse minicurso tratava exatamente sobre essa teoria de regularidade para o infinito laplaciano. O minicurso ele foi dividido em duas partes. A primeira parte foi ministrada pelo professor José Miguel, onde ele mostrou exatamente essas três equivalências. E a segunda parte, que foi ministrada pelo professor Damião, ele mostrou, baseado nesse paper aqui do Evans e Smart, que funções infinitas harmônicas são diferenciáveis em todo ponto. E aí eu digo para vocês o seguinte: se vocês, enfim, quem está na graduação, mestrado, doutorado mesmo, quem tiver interesse de aprender um pouco sobre essa teoria, sobre esses resultados, eu recomendo que deem uma olhadinha lá. As aulas ficaram gravadas, né, no YouTube, que ficou, tipo assim, muito, muito organizado, entendeu? Foi um mini curso muito bom. Bom, aí beleza, né? Então, até agora nós sabemos o quê? Que funções infinitas harmônicas são diferenciáveis em todo ponto do seu domínio. E isso aqui, pessoal, eu estou tratando somente o caso homogêneo, né? E aí começaram a se perguntar, tá, tudo bem, e se nós colocarmos aqui uma outra condição? Por exemplo, se nós colocarmos aqui uma F, certo? Aí a coisa já começa a ficar um pouco caótico, né? Por quê? Porque aquela noção de ser absoluto minimais em limits, aquela noção de ter comparação com cone, a gente não tem mais aqui, né? E aí esse matemático, chamado Lindgren, ele provou em 2014, foi publicado, na verdade, em 2014, que, dá para se estudar, né, o caso não homogêneo, e aí a pergunta é, sobre quais condições na F eu vou obter qual condição na U, tá entendendo? E aí ele fez o seguinte, ele mostrou que se o right-hand side aqui, o lado direito aqui da nossa equação, for L infinito, então os blow-ups são lineares. Aqui, pessoal, eu vou abrir um parêntese para destacar exatamente esse termo blow-ups. Por quê? Porque, por exemplo, nesse paper aqui, o Evans e Smart usaram exatamente essa noção de caracterizar blow-ups de funções de infinita harmônica, entendeu? E, enfim, tem uma geometria muito interessante por trás disso tudo, e infelizmente eu não vou ter como falar aqui agora, porque, enfim, eu acho que não é o foco, entendeu? E aí, voltando aqui para o caso do Lindgren, ele mostra que os blow-ups, para esse caso não homogêneo, eles são lineares. E se a nossa f aí, essa função f aqui, ela é de classe C1, então a U ela vai ser diferenciável em todos os pontos.
seu domínio. Ou seja, ele entrega uma regularidade, né, que foi obtida para o caso do infinito laplaciano homogêneo, né, para o caso não homogêneo, entendeu? E aí a coisa foi andando, né, existe um outro leque de problemas aí envolvendo o infinito laplaciano, que um problema que vem sendo bastante estudado atualmente são os problemas de fronteira livre, né? O que seria isso? O problema de fronteira livre é quando você tem uma determinada difusão, você tem uma determinada equação, e aí a sua solução, ela oscila, entendeu? A gente não tem solução em todo o domínio, entendeu? E problemas desse tipo, como já falei, vem sendo estudado com bastante frequência, e aí, nesse sentido, agora nesse aspecto, mais recentemente, em 2016, os professores Araújo, Leitão e Teixeira estudaram esse problema, né, que é o infinito laplaciano, a equação do infinito laplaciano com absorção forte. E aí, o que é isso, né? O que é isso? Por que é que eu estou falando que é um problema de fronteira livre? Porque o problema, na verdade, estudado foi exatamente esse daqui. Ou seja, o infinito laplaciano de U igual a U elevado, perdão, a parte positiva de U elevado a gama, só que agora apenas nessa região. Você não está estudando tipo fininho, nenhum aberto, limitado, bonitinho. Você está estudando nessa região aqui. E aí é um problema de fronteira livre justamente porque nós só temos EDP na parte positiva da solução. Perdão, na parte positiva da função. Tudo bem? E aí, ou seja, a região de solução, ela fica um pouco caótica. E estudar essa caoticidade no sentido assim, pontos na fronteira livre, ou seja, pontos onde a U é zero, é bastante crucial. Entendeu? Que vocês vão ver mais adiante que existem problemas onde na fronteira livre a coisa fica muito mais caótica do que uma coisa desse tipo, porque, a priori, essa potência, eu já adianto para vocês, é uma potência positiva, perdão, a priori nós não temos singularidade, entendeu? Ou seja, não é uma região singular. Tudo bem? E aí, como entender esse tipo de problema? Né? Esse tipo de problema é um problema que, a depender do range aqui, ou seja, da faixa onde esse gama está, é um problema que apresenta dead core, ou seja, é um problema onde apresenta regiões onde a função é identicamente nula. E essas regiões, elas vão ser exatamente a fronteira livre do problema. Entendeu? Ou seja, a solução, a função, ela pode se anular em um conjunto que aí, está entendendo, por exemplo, em uma bola, que no caso radial, que é o que eu vou mencionar daqui a pouco, ela se anula totalmente em uma bola. E é exatamente nessa região onde eles estão interessados em estudar. Tudo bem? E aí o que é que acontece? Para entender exatamente o range desse gama aqui, a faixa onde a gente vai ter esse tipo de problema, esse tipo de dead core, né? Ou seja, nós vamos ter dead core, a análise radial deixa isso bem claro. Por quê? Porque por mais caótico que esse operador aqui seja, ou seja, o infinito laplaciano seja, o caso radial ele se comporta de uma maneira muito, muito simples. Tudo bem? No caso radial, na verdade, você estudar o infinito laplaciano no caso radial é estudar um EDO de segunda ordem. E aí, para esse caso, né, para esse problema 1 aqui, estudar o caso radial desse problema 1 é estudar exatamente essa equação. Entendeu? E aí, o que é que acontece? Nós damos as condições, as condições iniciais, né, ou seja, as condições de fronteira. No 0 vai valer 0 e no t vai valer uma constante universal. E resolvendo, pessoal, essa equação 2 aqui, ó, nós obtemos o seguinte, nós obtemos que H é exatamente dessa forma. Ou seja, H é uma constante que depende apenas dos parâmetros universais. Ah, pessoal, perdão, aqui eu cometi um equívoco na hora de digitar. Só voltar aqui um pouquinho rapidinho, porque a priori eles estudam esse problema aqui com o lambda na frente, onde esse lambda é uma coisa chamada módulo de Thiele, não sei se a pronúncia correta é essa, e aí é como se essa constante lambda é para dar um equilíbrio, entendeu? Entre a difusão e a densidade, por exemplo. E aí, para muitas contas, assim, para muitos resultados obtidos, o caso lambda igual a 1 vale também, entendeu? É para um lambda pequeno, então eu aproveitei para deixar a coisa mais simples, não encher muito termo, muita notação, eu coloquei o lambda igual a 1. Então,
novamente, resolvendo essa equação 2 aqui, chegamos nessa função aqui, que vai, ou seja, essa função aqui é uma solução para o nosso problema, para essa equação 2, né? E aí o que é que acontece? Observe o seguinte, observe que na potência do S aqui, nós temos 4 sobre 3 menos gama. E o que é que acontece? Acontece justamente que, à medida que o gama tende para 3, isso aqui fica doido, né? Porque é uma coisa que está tendendo para infinito. Então, nós já temos um range interessante aí para o gama, entendeu? O caso, aí eles fazem o quê? Eles fazem o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos estudar separadamente. Vamos estudar o caso crítico, quando gama é igual a 3, e vamos estudar o caso onde gama é maior ou igual que 0 e menor que 3. Ou melhor, o caso onde gama é maior ou igual a 3, né, porque aí envolve, enfim, gama no range, digamos assim, absolutamente grande, mas o importante aqui é entender o que é que acontece no 3 e o que é que acontece do 0 até o 3, tá bom? E o que acontece é exatamente isso, porque o caso gama igual a 3, enfim, maior ou igual que 3 em particular, igual a 3, ele é trivial, porque eles mostraram que vale o princípio do máximo, entendeu? E aí, nesse caso, a solução vai ser a trivial. Agora, no caso onde gama está entre 0 e 3, é aqui onde eu falo que aparece o dead core, ou seja, vai aparecer uma região onde ali a função, perdão, ela é identicamente nula. E por que é que aqui eu estou falando absorção forte? É justamente nesse sentido. A difusão, ela vem na região de positividade de maneira suave e ela chega tocando de uma forma que ali nós não conseguimos controlar a difusão. Entendeu? Novamente, por caso gama igual a 3 é trivial, e o caso entre 0 e 3 é onde apresenta dead core. E é justamente nessas regiões onde, como eu já falei há alguns minutos, eles estão interessados em trabalhar. Tudo bem? Então, aqui, novamente, é só fazendo uma análise radial para entender, né? A análise radial, pessoal, ela é importante justamente por isso, né? Porque ela dá uma noção geométrica interessante para o problema. E aí, de modo geral, é isso aqui que está acontecendo, né? Enfim, tem uma região de dead core, e aí o que acontece? Na região de positividade, ela vem com esse comportamento e ela chega tocando aqui, identicamente nula. Entendeu? Ou seja, a fronteira livre aqui vai ser exatamente essa bola de raio R centrada nesse ponto aqui. Entendeu? Aí vocês podem estar se perguntando, tá, mas até agora eu não estou conseguindo então entender o que é que está acontecendo. O que é que está acontecendo aqui é o seguinte, pessoal, que para pontos em regiões desse tipo, eles dão um tipo de regularidade. E a regularidade é ótima. Tudo bem? Ou seja, o que eles mostraram, na verdade, é o seguinte, que se U é uma solução da viscosidade, da equação 1, ou seja, eu não vou voltar porque, enfim, tem bastante slide já, mas é aquela equação. Infinito laplaciano de U igual a U, a parte positiva de U elevado a gama. Isso aqui, novamente, pessoal, para o gama entre 0 e 3. Tudo bem? E x0 é um ponto aqui nessa fronteira, ó. Então, a U ela tem a seguinte estimativa de regularidade. Isso significa o quê? Que na parte positiva da solução, na parte positiva da função, perdão, nós já temos ali nós temos soluções e mais, né? Nós temos uma regularidade dada ali, que é elipses, e aí, em pontos da fronteira livre, ela chega tocando suave. Ela pode vir assim, e na fronteira livre, ela chega tocando suave. Entendeu? Então, isso aqui para mim, isso aqui é muito fantástico, entendeu? Você entregar uma informação de suavidade em pontos onde, a priori, a coisa ali, a difusão ali, ela é caótica, entendeu? Aí, pronto, né? Existe outra gama de resultados obtidos que eles obtiveram nesse trabalho, como, por exemplo, algumas estimativas geométricas de não degenerescência, positividade da densidade, um teorema do tipo Liouville, mas aí, como o meu foco aqui é abordar a teoria de regularidade para o infinito laplaciano, né? Enfim, para uma classe de problemas envolvendo o infinito laplaciano, desde o homogêneo, não homogêneo, a problemas do tipo singular, enfim, pensei apenas em abordar até aqui o caso onde a absorção é forte. Aí a coisa foi andando, e em 2019, quando eu comecei a trabalhar com o professor Damião, ele me propôs estudar o seguinte problema.
Olha que coisa interessante, pessoal. Aí a coisa fica caótica. Se o caso anterior já era caótico, né? Enfim, existem regiões ali onde nós temos dedo de core, aqui é que fica mais caótico ainda. Por quê? Observe o seguinte, que aqui é um problema de fronteira livre, né? Novamente, nós não temos EDP em toda a região, ou seja, em toda essa região aqui. E observe mais que isso, né? Quando o termo não homogêneo aqui, ele se aproxima de conjuntos desse tipo, nós temos uma explosão a gente sai da equação. E aqui é muito caótico, entendeu? Porque nem limitado isso aqui é, entendeu? Em pontos da fronteira livre. E aí, novamente, a pergunta natural é, tá, tudo bem, e na fronteira livre, o que é que acontece? Entendeu? Então, a gente precisou aqui, enfim, estudar novas ferramentas, novas maneiras de tentar melhorar essa situação, e aí, uma maneira de fazer isso é justamente utilizando o método de perturbação singular. Entendeu? O que é que nós fazemos? Beleza, nós sabemos o seguinte, que a priori estudar esse problema aqui é muito caótico, nós, enfim, não temos ferramenta suficiente para dar informação de regularidade em pontos da fronteira livre, então vamos fazer o seguinte, vamos perturbar, vamos meio que fugir, né? Vamos jogar esse problema como é que se diz? Da região onde a função se anula, vamos jogar ele um pouquinho, vamos tirar ele um pouquinho da região onde se anula e vamos estudar esse tipo de problema. E aí, tentar de alguma forma depois recuperar o problema inicial, que é esse problema aqui. E aqui eu destaquei, né, porque obviamente o end aqui do gama, agora ele muda um pouco. O gama só tem entre 0 e 1. É maior ou igual menor que 1. O caso gama igual a 0 é o famoso problema de obstáculo, e o caso gama igual a 1 é o problema chamado cavidade. Isso, cavidade. Tudo bem? Aí, beleza. Então, o que foi que nós fizemos? Nós pegamos e, vamos perturbar esse problema. Vamos pegar um parâmetro epsilon aí e vamos estudar o seguinte problema. Ou seja, infinito laplaciano de U igual a esse B aqui estilizado, né? De U elevado ao menos gama. Só que a gente, de maneira esperta, construiu esse beta, digamos assim, para fugir um pouco daquele problema. Ou seja, de se livrar da singularidade, ali a priori. Tudo bem? E como é que esse beta ele é construído? Esse beta epsilon aqui, ele é definido como sendo B epsilon, ds sobre epsilon elevado a alfa, e mais uma vez, pessoal, nós damos a cara boa do alfa. A análise radial, novamente, permite entregar quem é o alfa bom para problemas desse tipo, a optimalidade do alfa. Tudo bem? Eu acabei esquecendo de colocar, mas como o nosso gama está entre 0 e 1, esse alfa ele vai estar entre 1 e 4 sobre 3. Tudo bem? Mas aí, beleza, né? Perturbamos, estamos dizendo quem é esse beta epsilon aqui, esse B aqui estilizado. E quem é esse B? Esse B ele é uma função Lipschitz que satisfaz a seguinte condição. De 0 até delta, onde esse delta é uma constante que ela é escolhida, né? É uma escolha técnica. De 0 até delta sobre 2, ela vai ser 0. De delta sobre 2, ela é uma coisa desse tipo aqui, ou seja, ela é uma coisa do tipo uma funçãozinha linear. E de delta em diante, ela vai valer 1. E quando nós olhamos aqui para o termo não homogêneo aqui da equação, ele decai nessa ordem aqui. Quando olhamos o produto dessa beta por essa U elevado a menos gama aqui, ela tem esse decaimento. Aí, beleza. Como eu tinha mencionado no início, né? Quando você está trabalhando com um determinado problema de difusão, uma primeira coisa a se perguntar esse problema admite solução? Porque assim, né? Seria, digamos assim, inútil a gente perturbar o problema e isso aqui não tem nem solução. A gente estaria fazendo nada, né? Estaria fazendo um trabalho à toa. E aí o que é que acontece? Através desse esquema de perturbação, nós mostramos a existência de soluções minimais. Entendeu? E esse fato, pessoal, ele é muito, muito interessante. Tipo, não é simplesmente mostrar a existência de uma solução, é mostrar a existência de solução minimal. E aí, para provar isso, é feita uma adaptação do método de Perron, o método clássico de Perron, onde essas U epsilon aqui, ou seja, dado um epsilon, né, a gente mostra a existência de uma função U epsilon que vai resolver esse problema. Entendeu? E mais,
essas soluções, elas são minimais. Minimais em um certo sentido. Ela vai ser o ínfimo de uma certa classe de soluções, de sub- e super-soluções. Tudo bem? Beleza. Aí, tá, uma vez mostrada a existência de soluções minimais, voltando aqui para a estrutura do problema, essas soluções minimais, nós ganhamos assim de mão beijada que elas são livres de contínuo. Então, o que é que acontece? O que acontece é que, se elas são livres de contínuo, aplicando um resultado de compacidade, um argumento de compacidade, né, nós garantimos que essas soluções minimais ela vai convergir para uma função, a priori é apenas uma função, e aí surgiu a curiosidade, tá, tudo bem, essas soluções minimais elas vão convergir uniformemente para uma função, e essa função, limite, ela satisfaz o quê? E, surpreendentemente, essa solução limite, ela satisfaz exatamente esse problema. Ou seja, um problema que tem as mesmas configurações do nosso problema inicial. Aí a gente, cara, estamos com a faca e o queijo na mão para obter regularidade para a solução limite, ou seja, dar uma regularidade para o nosso problema. Só que não é bem assim que as coisas funcionam. Por quê? Porque uma vez perturbado esse problema, obter estimativa de regularidade para essas soluções minimais, a priori não é porque tem a questão da fronteira livre, entendeu? Essas soluções aqui, essas funções web, a priori ela não admitem a fronteira livre do tipo assim, por exemplo, eu acabei esquecendo de colocar aqui, mas ela não admite coisa do tipo, por exemplo, o epsilon maior que zero, ela vai, tem de certa forma me fugiu a palavrinha aqui agora, é como se tivesse uma regiãozinha acima do zero, entendeu? Então isso significa que a fronteira livre a priori dessas soluções vai ser uma coisa do tipo que a solução limite entendeu? E aí, enfim, a gente estudou bastante, conseguiu provar uma estimativa em conjunto flutuante, é um resultado muito técnico, por isso que eu optei apenas por comentar sobre ele. E aí, uma vez provado essa estimativa em conjuntos flutuantes, para as soluções minimais, no limite, nós obtivemos um resultado, uma estimativa de regularidade, perdão, para a solução limite. Então, isso que foi, assim, muito fantástico do nosso projeto, né? E eu estou falando do nosso projeto, pessoal, mas foi um artigo que nós já finalizamos, né? Eu, juntamente com o professor Damião, já submetemos para publicação. Aí, beleza, né? Então, com essa função limite aqui em mãos, a gente obtém que ela resolva esse problema aqui, e aí o que é que nós entregamos? Né, para a comunidade, pessoal. Tá? Estudamos esse problema aqui, né, de fronteira livre, é um problema de fronteira livre singular, ou seja, na região onde a função se anula, ali a coisa fica caótica até demais, né, ou seja, não é nem limitado o lado direito da equação, mas a gente diz assim, mas podem ficar tranquilos. Para pontos na fronteira livre, a solução limite tem exatamente essa estimativa de regularidade. E observe que é algo bem parecido, assim, né, bem parecido, a grosso modo falando, realmente, a grosso modo falando, porque a própria estrutura do problema é totalmente diferente, né. Aqui nós temos singularidade, lá no outro caso, onde o gama estava entre 0 e 3, não existia singularidade, é um problema não singular, entendeu? E a gente diz, não, pode ficar tranquilo. Para pontos na fronteira livre, ela vai admitir exatamente essa estimativa de regularidade, entendeu? Ou seja, ela é uma coisa do tipo C0 alfa, né? Onde esse alfa é exatamente 4 sobre 3 mais gama. E aqui eu ressalto mais uma vez, pessoal, que a optimalidade dessas estimativas é totalmente entregue pela análise radial, tudo bem? E aí o que é que acontece geometricamente para coisas desse tipo? O que acontece é exatamente isso. Novamente, na região de positividade, as soluções ali, elas são Lipschitz, então ela é uma coisa exatamente desse tipo. Né? Ou seja, tem bastante bicos aqui, né? Bastante bicos. Ela vai ser apenas diferenciável, né, em quase todo ponto. Mas aí, enfim, já existiu aquela teoria que eu falei que ela vai ser diferenciável, mas a gente sabe, ela tem esse comportamento. Aí, o que é que a gente está dizendo com aquela estimativa? A gente está dizendo o seguinte, se dermos um zoom
em pontos da fronteira livre aqui, ela chega suave. Ela chega suave com a ordem alfa, onde alfa é exatamente 4 sobre 3 mais gama. Tipo, não sei se vocês estão pegando isso, se eu estou conseguindo passar o espírito da coisa para você, mas isso aqui, pessoal, quando a gente conseguiu, meu Deus do céu, fico muito emocionado. E aí é isso, né? Entregamos uma estimativa de regularidade, uma regularidade para a solução desse tipo de problema, e essa regularidade, por incrível que pareça, ela é melhor do que certos problemas até para o caso homogêneo. Né? Ou seja, essa regularidade na fronteira livre aí, ela é melhor do que certos tipos de regularidade. Para o caso, enfim, por exemplo, no homogêneo, no caso homogêneo. E aí, nós obtivemos outros resultados também, assim como no caso do paper Araújo, Leitão e Teixeira, como, por exemplo, estimativa de crescimento ótimo. Né? Esse tipo de estimativa, pessoal, é o que nós chamamos de estimativa de não degenerescência forte. Ou seja, nós mostramos que em um certo conjunto de nível, essa é a melhor palavra, em um certo conjunto de nível, as soluções minimais, né, novamente, onde esse delta é exatamente aquele delta lá, pessoal, do início daquele esquema de perturbação, tá bom? Então, nós mostramos o quê? Que para pontos, nesse conjunto de nível aqui, as soluções minimais satisfazem essas desigualdades aqui, ó, onde os raios moram exatamente nesse range. E aí, o que é que acontece? Acontece que, uma vez obtida não degenerescência para as soluções minimais, e como essa estimativa aqui, ela não depende do epsilon, essas coisas aqui não dependem do epsilon, então faz sentido olhar a solução limite, ou seja, olhar o limite quando o epsilon vai para zero. Ou seja, isso também nos entrega exatamente uma não degenerescência para a solução limite num conjunto de positividade. Tudo bem? E aí o que é que acontece? Nesse caso aqui, da não degenerescência, fica claro o fato das soluções serem minimais. Fica claro o porquê de eu ter falado que o fato das soluções serem minimais, ela é mais que mostrar a existência de solução. Porque a ideia de se obter resultado do tipo não degenerescência, na maioria das vezes, quando possível, é através de construção de função barreira. Entendeu? E aí o que foi que nós fizemos? Nós pegamos uma função barreira, construímos uma função barreira de tal forma que ela seja deixa eu só ver, uma subsolução. Isso, ela tem que ser uma subsolução e ela vai confrontar a minimalidade da solução, o epsilon. Entendeu? Então, é justamente nesse sentido que eu estou dizendo a importância dessas soluções elas serem minimais. Tudo bem? E aí, o que é que acontece? Com a não degenerescência, juntamente com a estimativa, né, obtida para a solução limite, nós temos um controle ótimo das soluções, da solução limite, né, para pontos da fronteira livre. Ou seja, nós mostramos que existem constantes, novamente, constantes positivas universalmente determinadas, né, tais que valem essas desigualdades. Entendeu? E aí, uma outra coisa que segue como consequência da não degenerescência é o resultado de densidade uniforme, né, para soluções. Isso significa o quê? Isso significa que, enfim, dado um subdomínio, são estimativas locais, né, dado um subdomínio, ômega compactamente contido em ômega', nós mostramos que existe uma constante, C maior que zero, dependendo apenas de parâmetros universais, tais que para pontos nessa região e capa nesse range aqui, vale essa seguinte desigualdade. Ou seja, isso aqui é uma notação que nós utilizamos para medida euclidiana e tal. E o que isso está querendo dizer geometricamente? Está querendo dizer o seguinte, que para qualquer ponto que nós pegamos aqui, nessa região de positividade, aqui está errado, pessoal. Aqui é a região de positividade da solução limite. A gente sempre consegue uma bolinha ali dentro. Ou seja, a gente sempre consegue uma bolinha nessa região aqui, nesse centro aqui. Tá entendendo? Isso é importante, é para dizer o quê? Que em pontos da fronteira livre, nós não temos, por exemplo, pontos de cúspide. Entendeu? Enfim, esses foram alguns dos resultados que nós obtivemos, e existe uma gama de problemas ainda a serem estudados, envolvendo o infinito laplaciano, até mesmo para o caso homogêneo. Entendeu? Eu vou finalizar minha palestra, eu não poderia
deixar de falar justamente sobre esse problema, né, que ainda é um problema que vem sendo bastante estudado, alguns resultados parciais já foram dados para esse problema que eu vou apresentar, que é justamente o seguinte. Só recapitulando, a melhor regularidade dada até então na minha apresentação é que as funções infinito-harmônicas elas são diferenciáveis em todo ponto. Só que isso aí, se eu não me engano, foi em 2011, isso, 2011. Só que voltando um pouquinho no tempo, primeiro é o seguinte, mostrar a existência do gradiente já é uma tarefa não muito fácil, né? E dar um módulo de continuidade para o gradiente é muito, tipo assim, é muito mais difícil ainda, entendeu? E aí o que foi que Evans e Savin, eles mostraram? Eles mostraram o seguinte, ó, pessoal, em dimensão 2, funções infinitas harmônicas, elas são de classe C1 alfa. O que isso significa? Isso significa o quê? Que o gradiente da U existe, por exemplo, né? Então, enfim, aqui eu não mencionei a equação, mas digamos que a solução seja U. O gradiente da U existe e ele é de ordem alfa. Entendeu? E nesse caso, pessoal, esse alfa aqui, ó, a priori ele não é ótimo, tipo assim, ele é uma constante universal pequena. Entendeu? Observe que é diferente do que nós mostramos, né? Nós mostramos que a solução do caso singular, ela é C alfa, onde alfa é 4 sobre 3 mais gama. Isso aí está entre 1 e 4 terços. Entendeu? Então, isso significa que nós podemos derivar uma vez, ou seja, o gradiente vai existir, e o gradiente é de ordem 1 terço. E é justamente nesse sentido das soluções do infinito, as soluções infinitas harmônicas admitirem regularidade de C1 terço, que até hoje é um problema em aberto. E como isso é conjecturado? Aquele matemático lá do né, quando eu falei que ele se motivou, né, no trabalho de agora ele me deu um branco não, na verdade isso, ele começou estudando os problemas separadamente, né? Ele começou estudando o problema de extensão Littis e o problema, enfim, e o infinito laplaciano homogêneo, né? E aí o que foi que ele mostrou? Ele mostrou que essa função aqui, podemos olhar LR2, ela é infinita harmônica, e observa o seguinte, que nós podemos derivar uma vez, né? E o gradiente dela é de ordem 1 terço. Tudo bem? E isso, até agora, é a melhor regularidade que foi dada assim para o infinito laplaciano, homogêneo. Entendeu? E o que é que se conjectura, então? Exatamente, né? Nesse caso, o gradiente aqui, ele é de classe C0 1 terço, e a conjectura é exatamente isso. Funções infinitas harmônicas, que deveria ter uma interrogação, né? Funções infinitas harmônicas são de classe C1 1 terço, ou seja, o gradiente dela é de ordem 1 terço, e isso aí se conjectura que é a melhor regularidade que se pode ter para funções infinitas harmônicas, né? E, novamente, no caso lá singular, né, foi um trabalho que, enfim, muito, muito interessante, existem os resultados que são bastante técnicos, né, que mesmo no caso singular, nós conseguimos entregar uma regularidade ótima, né, para aquele problema. Tudo bem? Eu tentei aqui, pessoal, não ser muito técnico, porque a ideia era passar para vocês um pouco do contexto histórico referente à teoria de regularidade para soluções envolvendo infinito laplaciano, né, para a difusão envolvendo infinito laplaciano, e problemas, digamos assim, que estão na moda atualmente no cenário matemático. Tá bom? E aí, espero que tenham gostado. Eu vou terminando por aqui. Eu acho que eu fui até um pouco rápido. Enfim, treinando aqui sozinho, às vezes bate um tempo, mas quando está na hora lá, acaba correndo mais um pouco. E é isso. Agradeço a atenção de todos e muito obrigado.